Olha que loucura esse experimento que o Elementar fez. Uma vez ele estava passeando no supermercado e ele viu um vinho chamado Passionante. Esse vinho era bom, tinha uma nota 4.2 no Vivino e ele custava R$ 39. E aí só tinha 9 garrafas na prateleira. Ele pegou 4 garrafas para ele, 5 garrafas para a mãe. E aí ele estava no caixa para pagar esses vinhos e por acaso a moça representante da marca estava lá no caixa também, conversando com a moça sobre o vinho. Ela falou que esse vinho era trocado a embalagem, mesmo vinho era vendido por R$ 300 num supermercado de elite, enquanto nesse supermercado era vendido por menos de R$ 40. E aí talvez essa seja uma prática comum na farsa do mundo dos vinhos. Será que realmente todo esse marketing do vinho separa quem entende de quem não entende de vinho? Ou será que quem acha que entende está sendo enganado pelo maior storytelling da história do mundo atual? Se a gente for pensar de forma lógica, a criação do vinho, a preparação do vinho, ela não diverge nada uma família rural ali no interior da Itália, pobre, fazendo vinho, do que uma grande produtora de vinho que vende vinho para o mundo todo, assim. Tem algumas divergências de ferramentas, mas a base da criação é a mesma. E um vinho mais caseiro pode ter uma qualidade semelhante de um vinho de uma grande preparação. Antes de eu continuar, já se inscreva para emergir, coloca o dedo no like aí. E existe uma história curiosa de um cara chamado Rudy Kurniawan. Ele é indonésio e ele ficou famoso por ser um dos melhores e maiores vendedores de vinho raros do início dos anos 2000. Só que ele estava no topo e aí acusaram ele e ele foi preso por enganar todo mundo, por vender vinhos falsificados e de cometer fraude, estelionato e ter varrido milhões de reais com sua estratégia. Tudo começou em 1998, quando ele saiu da Indonésia e foi para os Estados Unidos morar lá como estudante. E aí ele começou um interesse genuíno em vinhos. E aí a primeira vez ela foi numa adega, só que ele não foi para comprar, ele queria entender, fez amizade com um dono lá, que o dono viu que ele tinha bastante interesse por vinhos e começou a ensinar coisas simples assim, e aí eles começaram a criar uma relação de amizade, até que de 2000 a 2003 ele se desenvolveu e começava a se passar por um bom entendedor de vinho. E aí ele começou em leilões de vinho, um jovem desconhecido na época, que começou a investir muito nesses leilões, assim, ele colocava cerca de $1 milhão por semana nos leilões, e todo mundo achava diferente, esse jovem extravagante, colocava muito dinheiro nesses vinhos raros, acumulando para ele. E aí de 2003 a 2006 ele começou a acumular muitos vinhos e também aos poucos começou a vender esses vinhos com a desculpa que tinha que passar para frente para faturar, para continuar nesse mercado de leilão. Até que em 2007 ele recebeu sua primeira acusação, um comprador que também entendia de vinhos, e aí ele achou estranho, assim, ele começou a investigar sobre esses vinhos caríssimos que ele tinha comprado desse cara, e aí ele foi investigar com a fabricante do vinho e percebeu que as datas de criação dos vinhos não batiam com as datas da produtora. Então esse comprador acusou o Rudy de falsificação de vinhos, e aí o Rudy simplesmente falou que ele tinha sido enganado também. E aí ele montou um esquema falando que enganaram ele, também ele estava sendo lesado, e aí passou. Só que em 2009 um outro comprador também alegou que ele tinha comprado vários vinhos falsos e caros do Rudy, e aí ele também percebeu que várias outras pessoas também tinham comprado vinhos falsos e meio que fez um barulhinho ali para chamar atenção. E como o Rudy tinha passado aquela vez 2 anos atrás, dessa vez aí o esquema era um pouco diferente, pois com esse burburinho na mídia, quem se atentou pro caso foi o FBI. E aí a investigação do FBI durou cerca de 3 anos, que em 2012 eles prenderam o Rudy com provas que ele estava falsificando os vinhos e vendendo esses vinhos falsificados. Perceberam que tinha milhares de garrafas falsas e também toda uma preparação lá de ferramentas para montar essas garrafas. Tinha vinhos caros, vinhos baratos, tudo misturado nesse grande esquema dele. E até o nome dele era falso, o nome verdadeiro dele é Zhen Wanhan, o maior fraudador de vinhos da história, que foi condenado a 10 anos de prisão, mais 28 milhões que ele tinha que pagar. Só que depois de 8 anos, em 2020, ele foi deportado para a Indonésia e solto. Só que essa história faz a gente refletir que realmente ele conseguia enganar grandes especialistas do vinho por anos e anos, caras que compravam esses vinhos, falavam que dominavam as técnicas de entender vinhos e ninguém percebia. Então foram mais de centenas de vendas e muitas pessoas caindo, o que pode provar nossa teoria inicial, que não difere muito, assim, um vinho de R$ 300 para um vinho de R$ 300 mil. Além da grife, além do marketing, o gosto, o paladar do vinho não muda tanto. E aí por isso que o marketing e o storytelling criado na venda do vinho é tão importante, pois assim como um Rolex passa uma imagem de status, vinhos de tais países também passam status e mensagens parecidas. Se a gente começar a se aprofundar nesse marketing do mundo dos vinhos, tirando aqueles vinhos brasileiros
suave, nem considero vinho. Aliás, a maioria dos países nem existe vinho suave, é um negócio raro e típico aqui do Brasil. Se a gente subir um pouquinho o nível, e aí a gente entender tantos brasileiros, mas aí focando em países da América do Sul, a gente entende que o marketing da Argentina passa uma ideia mais caseira e mais simples dos seus vinhos. Por mais que tenham grandes produtores de vinhos lá, eles passam uma ideia mais simples dessa produção. Já o Chile é um pouco diferente. O Chile quer ser o número 1 da América do Sul e por isso ele quer montar grandes produtoras de vinho e grandes estruturas de distribuição complexas, que é visando o capitalismo, visando o financeiro e as vendas dos vinhos. Só que daí, se a gente parar para entender esses vinhos chilenos, a gente descobre coisas peculiares, porque tem 3 tipos de mercados que os vinhos chilenos são mandados. O primeiro deles é o Brasil, que é onde eles colocam o vinho com mais baixa qualidade por um preço médio, e aí manda para cá o pior de produção que eles produziram lá, a sobra, o resto, que é vendido a rodo aqui no Brasil. Por exemplo, você sabe aquele vinho chamado reservado? Esses vinhos reservados do Chile não são vendidos em lugar nenhum, nem no próprio Chile, que eles descobriram que o Brasil toma e consome vinhos mais baratos, com produção mais barata, e aí eles criaram esses reservados só para o Brasil e só para vender por aqui. E aí o segundo mercado, que daí é um pouco melhor a qualidade dos vinhos, são os vinhos que são vendidos principalmente no próprio Chile, na América do Sul. São, por exemplo, que você já deve ter visto no mercado aqui, o Cacilheiro del Diablo, que aí esse vinho sobe um pouco mais a qualidade, mas ainda assim não é tão bom assim. Era o meu vinho favorito no passado e hoje em dia eu já nem gosto tanto, porque ele não é o vinho mais puro e nem a melhor produção chilena que eles têm. Então eles criam esses vinhos medianos para vender principalmente em mercados locais. E aí o puro suco prime dos vinhos chilenos são vendidos para a Europa, para os Estados Unidos, para a Ásia, que é aí que eles exportam os vinhos com mais qualidade, são preços mais altos. Então o marketing brutal do Chile já divide os públicos e consegue lucrar com todos eles. A minha opinião pessoal é que realmente tem tipos de qualidade de vinho. Claro, um vinho de R$30 para um vinho de 300 tem uma diferença, mas quando vai chegando num teto ali, o de 500 é muito parecido com o de 3.000, assim, eu não veria tanta diferença. Então acredito que tem assim muito essa influência do status e da estratégia de marketing de distribuição do tal vinho. Comenta aí se você acha que vinho é tudo igual, se você percebe diferença. Curte o vídeo e se inscreva para emergir.